Senhores telespectadores, estamos aqui novamente na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós temos a participação de uma médica. Vocês vão ver que ela deve dar um susto em muita gente que fica tremendo quando vai lá para fazer o seu exame de vista e renovar ou tirar a sua CNH. A minha convidada de hoje é a doutora Kênia Schmidt. Olá, boa tarde. Você nasceu Schmidt? Não. Não. Eu sou... o sobrenome do meu pai é Souza. Ah, é Souza? Também português. Descendente português. É Schmidt do marido. Aí tá explicado. É loira, mas... Vim buscar um alemão no sul do país. Aliás, aqui houve esse engano, né? Apelidou-se a mulher alemã de galega, já ali pelo pessoal de Itajaí, porque em Portugal, quem é loiro lá é da Galícia, né? Que realmente foram tribos mesmo, Goda, visigodos, que invadiram a Península Ibérica e ficaram por ali. Então Espanha, o galega vem do português ali. Aí quando desceram os alemães ali no porto, né, tudo loirinho, estão chegando os galegos. E aí a mulher alemã virou galega. Quando nós viemos aqui a TV Galega, uma vez me telefonaram da Galícia, de Portugal, né? Fizemos uma entrevista até tal, com imagem, coisa, para contar. Ele queria saber, achava que eu fosse galego também, tinha feito aqui em homenagem à Olho Galícia, azul, né? Aí, não, já expliquei que foi um erro de localização geográfica que os moradores daqui do Porto de Itajaí colocaram nos alemães quando chegaram. E é interessante que em Minas, eu sou mineira, em Minas a gente chama a pessoa muito clara de alemão. Então vai se referir a alguém, aquele alemão e tudo. E aqui não, eles se chamam de galegos, né? Sim. Chamam os branquelos, não pode falar branquelo, né? Branquelo é bullying. Agora você é nascida em Belo Horizonte? Sou nascida em Governador Valadares. Governador Valadares. Sou nascida na cidade onde o pessoal vai para os Estados Unidos. Sim. Aquela TV América, lembra aquela novela que passou, América? Tem, acho que, meu Deus, diria que uns 30% das... Não, é no Vale do Rio Doce. No Rio Doce. No Rio Doce, é o leste de Minas. O Jequitinhonha é mais norte de Minas. Lá é mais pobre. Muito. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer... a gente ia fazer umas incursões ali de saúde, né? Eu lembro que, aquilo me marcou muito, assim, porque a cidade que a gente foi, eles começaram como um quilombo. Eram quilombolas e tinha, então, assim, era um negro, muito negro, assim, de um tom de pele, né? muito, e um saneamento básico muito precário, uma cultura abandonado, né? Muito. Eu fiquei, nós, assim, da faculdade, eu me formei na UFMG, nós voltamos, assim, tão impressionados com aquilo, sabe? E lá a gente pôs a mão, a gente era estudante, né? Não podíamos assumir o paciente, mas lá nós tinha um professor junto, a gente pôde colocar a mão no paciente ali, examinar aquelas crianças. Olha, eu fiquei muito impressionada, assim, muito... E dali estava indo muito para os Estados Unidos também, agora o Trump está mandando tudo de volta. Sim, quem foi ilegalmente, né? E é muito comum, assim, eles passam pelo México e atravessam. Mas é uma região que cresceu muito em decorrência dos dólares. A cidade cresceu muito. O pessoal manda dinheiro lá para casa. Então tá. Você formou-se quando? Pois então, você sabe que perguntar quando para uma mulher acima dos 30 é um assunto delicado. Mas eu me formei no ano 2000. Esse ano eu vou fazer jubileu de prata, 25 anos de formada. O tempo voa, né? Meu Deus, a gente vai se encontrar, vai ser em Belo Horizonte, né? Eu me formei na UFMG. Em Belo Horizonte, e aí nós vamos nos encontrar lá, a turma. Olha, a gente fica uma vida inteira sem ver os colegas, assim, a gente cria até eu acho que eu estou mais ansiosa do que minha filha que vai se formar em medicina esse ano. Tá se formando. Eu estou ansiosa com o baile do jubileu, sabe? Agora, você formada, você ficou trabalhando em Belo Horizonte? Não, eu me formei e aí eu fui para o interior de Minas, Ipatinga. É uma cidade do Vale do Leste Europeu, do leste europeu, do leste de Minas, e mais ou menos do tamanho de Blumenau, uma cidade de médio porte, assim, muito agradável de se viver.
Morei lá muitos anos. Ipatinga, muitos anos. Eu conheci. É onde tem a Uzi Minas, né? que é uma empresa famosa, né, no país. Vale do Aço. Vale do Aço, Ipatinga. Muito bem. Mas você morou também no Espírito Santo? Morei no Espírito Santo durante 7 anos. 7 anos. Interessante que, assim, mineiro não tem praia perto igual a gente tem aqui em Blumenau, né? Mineiro tem que andar 4 horas de carro para chegar no Espírito Santo. Até a gente brinca que Guarapari é a nossa praia mais do que deles. E eu sempre quis morar no litoral. Então, quando eu tive a oportunidade, já estava bem estabelecida, assim, profissionalmente. Eu sou muito aventureira. Eu gosto de andar. E aí, quando eu tive a oportunidade, fui morar no Espírito Santo. Olha, eu jamais mudaria de lá se dependesse só de mim, sabe? Eu morei de frente para o mar, assim, em Vila Velha. Que cidade, meu Deus, uma cidade muito agradável. Foi colônia germânica também, né? E eu fiz, na época, eu tinha um programa de TV lá. Foi muito divertido. Então foi uma fase muito boa da minha vida. Olha. Programa de entrevista lá? Sim, eu entrevistava nutricionista, neurologista, aí a gente pegava um tema medicina, e falava daquilo ali. Era um assunto só voltado para a saúde, mas muito divertido, assim, faltava o vinho para acompanhar a conversa. Não era mesa de bar, né? Não, aqui é muito mais divertido, esse programa é muito melhor. E fizeste quanto tempo o programa? 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Depois cansou? Ou não dá para... Na verdade, para compatibilizar as coisas também, né? Eu sou muito... Eu gosto de muita atividade, eu tenho muita energia, eu invento muita moda, assim. Meu marido, que ele é daqui da região, ele é uma pessoa mais tranquila, ele fica cansado só de me ver. Porque o movimento... E aí falei que eu ia dar uma entrevista hoje, ele falou, mas... Eu falei, não, depois te explico. Eu gosto de movimento. E daí... Eu acho que a vida é muita oportunidade também. A gente tem que ter coragem para as coisas, para mudar, para fazer coisa diferente, né? Na profissão, por exemplo... Audácia e fortuna juvat, né? A sorte ajuda os audaciosos. Os audaciosos. Na profissão, por exemplo, eu fiz vários cursos em várias áreas de especialidades médicas e hoje estou gostando de saúde mental. Estou gostando muito. Estou com vontade de fazer uma pós-graduação em saúde mental. E agora estão se voltando para botar médico para cuidar dos operários e trabalhadores, porque o pessoal está tendo muito problema de saúde mental nas empresas. O que acontece? Parece que a forma que o ser humano é fabricado hoje em dia é uma forma muito frágil. As pessoas, elas não têm... O senhor vai saber disso melhor do que eu, né? Aquela dureza, aquela raça, aquele... Não aguenta pressão. Se pressionar demais, a pessoa quebra. Igual uma massa muito seca. É que assim, a gente era criança, a gente andava de pé no chão, corria, caía, machucava o joelho, levantava, caía de novo e brincava o tempo todo, né? Era um movimento. Hoje a gente pega as crianças, estão tudo aqui só... Não, e você podia chamar o gordinho de gordinho, agora não pode mais. Podia, não, tudo não pode, né? Então a vida ficou muito cansativa, assim, as pessoas muito frágeis, tudo dói, tudo é um sofrimento. Eu atendo clínica médica, né? Algumas adolescentes, assim, com depressão, com crise de ansiedade, e quando você vai conversando ali, porque não é só medicar, tem que ter toda uma conversa... não tem uma razão aparente para aquilo, são coisas muito... Está muito burocratizada a vida. Eu tinha As pessoas estão sofrendo em excesso por muito pouca coisa. Não pode falar mais mulata. Não, né? Gordinha, nem pensar, fofa. Eu tinha um amigo lá, quando eu era guri, o apelido dele era Baleia, ele era gordo, né? Baleia, ele é Baleia, tudo bem, mas a gente falava nem era... Carinhosamente ali, tudo ok, negão, né? Negão vai lá em casa, né? E agora a gente tem que ficar ali se policiando. Cheio de dedo, né? Cheio de dedo. E assim, eu acho que as pessoas... eu vejo alguns pacientes que eu atendo ali, jovens, eles exacerbam demais as coisas. Emoções que a gente não precisava dar tanto... e aí, não, aquilo vira um gigante. Eu tenho falado muito com as mulheres. Para de pensar... depreciativamente sobre si mesmo. Começa a se olhar no espelho e falar, cara, você é único, você é uma mulher que não tem outra igual. Começa a se orgulhar de ser quem você é, né? Mas muito complicada essa juventude hoje. Agora, você na tua família tinha mais irmãos?
Nós somos 7 irmãos. 7 irmãos. Todos vivos. E quantas mulheres? São 5 mulheres e 2 homens. 2 homens. E aí são 3 médicos, uma psicóloga, um enfermeiro, uma professora de línguas. Só uma que não deu para a área da saúde. Uhum. Essa eu não quis, não. Ela falava, meu pai perguntava, quando a gente era bem pequeno, o que você vai ser? E aí todo mundo, vou ser médico e tal. E ela falava, eu vou ser mãe. Queria ser mãe. Não queria muito ser. E a mãe? Foi mãe antes de ser professora. E o que ela dá aula de inglês? Ela dá aula de inglês. Ela fez letras. Uhum. Meu pai, depois de... Papai estava com 72 anos quando ele resolveu fazer faculdade. E fez letras. Letras? Uhum. E escreveu alguma coisa? Não. Ele... Meu pai é muito determinado. Uhum. E quando ele era novo, ele se casou muito novo e aí as filhas vieram... o projeto deles eram 2. Uhum. Daí a mais velha veio com 1 ano de distância, a mais nova veio... A segunda veio com 1 ano de distância da mais velha. A terceira e a quarta escapuliu e eram gêmeas. E aquilo já atrapalhou um pouco os planos, porque aí já você tinha que trabalhar mais para manter uma família de 4 mulheres. Graças a Deus ele era ainda muito ativo. Meu pai é vivo, está com 84 anos. Muito inteligente. O papai falava o seguinte: o que eu posso deixar é estudo. Não posso deixar fortuna, porque é muita gente para dividir. Até temos algumas terras lá, mas, meu Deus, dividir por 7, o que sobra? Um sítiozinho para cada um, não dá para produzir, né? Mas ele falava, vocês vão estudar. E lá em casa não tinha. Se tirasse 9,5, ele falava, parabéns, minha filha, mas você tem capacidade de tirar 10. E eu fui criada nessa régua. Você tem capacidade de estar entre os melhores. E eu acho muito interessante porque a forma como você cria os seus filhos faz com que eles se valorizem. Entendam que eles têm valor. Que realmente não somos qualquer um. Agora me lembrei que isso que teu pai fazia, eu fui fazer com meu filho na Alemanha, né? E aí ele disse para mim assim, pai, mas eu não quero ser um gênio, eu quero ser um aluno normal que nem os outros. Ai, meu Deus, não. Meio filósofo, né? Meio filósofo. Sim. O meu pai falava assim, não precisa ser a melhor, mas você tem que estar entre os 3 melhores. E aí a gente gostava, não sei, assim, a opinião do meu pai na época era mais importante para mim do mundo, assim. E aí, cada parabéns, assim, nossa, aí você se esforçava para tirar mais um 10. Beleza. E você é torcedora do Atlético Mineiro ou do Cruzeiro? Eu sou atleticana. Meu marido ontem ainda estava brincando, porque ele é corintiano, e o Corinthians perdeu. Flamengo, eu sou flamenguista. E ele perdeu ontem, eu achei bem merecido, porque eles estavam zoando ali o Galo, que perdeu para um timinho aí, né? Nem vou falar o nome. E aí falei, tá bom, tá zoando o Galo, então vou torcer contra. Perderam de 4 ali. Merecido. Levaram 2 bolas na trave. Aí ele falou, não, seu coração é corintiano. Eu falei, olha, você nunca vai conseguir pegar um atleticano e fazer o coração dele mudar. A gente é atleticano. Na vitória, na derrota, atleticano. Lá em Minas Gerais é o time da minha simpatia, o Atlético Mineiro. O que, né? Vamos aos nossos comerciais. Temos que faturar um pouco aqui para a Galega, né? E já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje.